Corpus Christi está chegando, e não é por acaso que essa mensagem chegou até você exatamente agora. Existe uma energia poderosa que antecede esse feriado sagrado, uma vibração de renovação que já começa a agir antes mesmo da data chegar. E Saint-Germain, o mestre da chama violeta, escolheu esse momento específico para trazer até você uma revelação que pode mudar a forma como você se sente por dentro, não apenas espiritualmente, mas em todos os aspectos da sua vida. Você já parou para pensar por que algumas pessoas chegam à data sagrada se sentindo leves, cheias de fé e esperança, enquanto outras chegam exaustas, pesadas e sem conseguir explicar exatamente o porquê? Não é falta de fé, não é fraqueza de caráter. É algo que pouquíssimas pessoas conhecem e que Saint-Germain vai revelar agora para você, com toda a delicadeza e amor que você merece receber. O corpo espiritual é tão real quanto o corpo físico. Você pode não vê-lo, mas sente os efeitos dele todos os dias. Quando você acorda cansado mesmo depois de dormir bem, quando uma tristeza inexplicável pesa no peito sem motivo aparente, quando parece que sua fé está presente, mas algo invisível cria uma distância entre você e o sagrado, isso é o seu corpo espiritual pedindo cuidado, atenção e limpeza. Durante toda a sua vida, você acumulou experiências. Algumas foram belas e transformadoras. Outras deixaram marcas que você ainda carrega, mesmo sem perceber. Cada decepção que não foi completamente processada, cada mágoa que foi engolida em silêncio, cada vez que você se sentiu indignado e guardou isso para si, cada medo que virou uma crença limitante, tudo isso se deposita no corpo espiritual como uma névoa densa que começa a bloquear a passagem da luz. E antes de continuar, preciso te contar algo que muita gente não percebe. Essa névoa não é culpa sua. Nenhuma alma encarna nesse plano e passa por essa experiência humana sem acumular peso. Não existe nenhum ser humano que chegou até aqui sem alguma cicatriz invisível. O que existe são pessoas que aprenderam a limpar essas energias e pessoas que ainda não descobriram como fazer isso. Hoje, você está prestes a descobrir. Saint-Germain trabalha com a chama violeta, que é a chama da transmutação. Transmutar significa transformar a essência de algo. Não é apagar o que aconteceu. Não é fingir que a dor não existiu. Não é suprimir memórias. É literalmente converter a frequência energética daquilo que pesava em algo que libera, cura e eleva. Essa chama age diretamente no corpo espiritual, dissolvendo as camadas de energia densa que se acumularam ao longo do tempo. E por que Corpus Christi é o momento ideal para isso? Porque essa data carrega uma memória coletiva de fé, de sagrado, de presença do divino no mundo material. Quando uma data assim se aproxima, as camadas espirituais ao redor da Terra ficam mais finas, a comunicação com os reinos de luz se torna mais fluida e a receptividade da sua alma fica amplificada. O que você fizer espiritualmente nos dias que antecedem Corpus Christi terá um efeito muito mais profundo do que em qualquer outro momento comum do ano. Agora, Saint-Germain quer que você saiba de algo que toca diretamente o que você tem sentido. Aquela sensação de que algo está te segurando, de que por mais que você ore, por mais que você busque, parece que existe uma barreira invisível entre você e a vida que sente que merece. Essa barreira existe, ela é real, mas ela não é permanente e ela não foi criada por forças maiores que você para te prejudicar. Ela se formou ao longo do tempo, camada por camada, e da mesma forma pode ser desfeita, camada por camada. O processo de limpeza do corpo espiritual que Saint-Germain vai revelar ao longo dessa mensagem não exige que você seja perfeito, não exige que você tenha feito tudo certo até aqui. Exige apenas que você esteja disposto a receber. E se você chegou até esse ponto da mensagem, você já está mostrando que está. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: Eu sou a chama violeta em ação, transmutando tudo que já não me serve. Esse ato simples de escrever ativa em você uma intenção real, um movimento de energia que prepara seu campo espiritual para receber tudo que vem a seguir. E se você ainda não está inscrito no canal, este é o momento de se inscrever.
porque as mensagens que chegam por aqui foram preparadas especialmente para almas como a sua, que buscam algo mais profundo, mais verdadeiro. Agora, continuando a mensagem. O corpo espiritual possui camadas, assim como uma cebola. A camada mais externa é onde ficam as energias mais recentes, as do dia a dia, as pequenas frustrações, os pensamentos negativos passageiros. Mais para dentro ficam as energias mais antigas, as mágoas de anos, os traumas de infância, as crenças que foram plantadas em você quando ainda era criança e que você nunca questionou porque pareciam verdades absolutas. E no centro, na parte mais íntima do seu ser, existe uma luz que nunca se apagou. Nunca. Não importa o que aconteceu. Não importa o que te fizeram. Não importa o que você fez. Essa luz está lá, esperando ser encontrada. A limpeza do corpo espiritual é o caminho de volta para essa luz. E ela começa com uma compreensão que vai além das palavras. Uma compreensão que você vai sentir mais do que entender. Você não é a névoa que acumulou. Você é a luz que existe por baixo dela. Saint-Germain está aqui agora, estendendo sua mão de luz até você. E o que ele traz não é apenas uma mensagem, é uma transmissão, uma ativação que começa a agir no momento em que você abre seu coração para receber. Mas o que vem a seguir nessa revelação é ainda mais profundo, porque Saint-Germain vai mostrar exatamente de onde vem o peso que você carrega, e esse entendimento por si só já começa a libertá-lo. Antes de continuar, quero saber, de qual cidade você está assistindo essa mensagem? Escreva nos comentários, porque Saint-Germain enxerga cada alma presente aqui, independente de onde você esteja. Agora que você entendeu que o corpo espiritual é real e que carrega camadas de energia acumulada ao longo da vida, chega o momento de ir mais fundo. Porque conhecer o problema é o primeiro passo, mas entender a raiz dele é o que realmente transforma. E Saint-Germain, com toda a sabedoria que atravessa séculos de trabalho com almas humanas, sabe exatamente onde mora o maior peso que você carrega. Não está no passado distante, não está em outra pessoa. Está em algo que você faz todos os dias, muitas vezes sem perceber, e que drena sua energia espiritual de forma silenciosa e contínua. Você vive em julgamento, não apenas dos outros, mas principalmente de si mesmo. E antes que você diga que não é assim, preste atenção no que acontece dentro de você ao longo de um único dia. Quantas vezes você revisita uma situação passada e pensa no que deveria ter feito diferente? Quantas vezes você se cobra por não ter reagido melhor, por ter dito algo que não deveria, por ter ficado em silêncio quando precisava falar? Quantas vezes você compara onde está com onde achava que deveria estar a essa altura da vida? Esse movimento interno constante, esse tribunal silencioso que funciona dentro de você, é uma das principais fontes de acúmulo energético no corpo espiritual. O julgamento gera uma vibração muito específica. Ele contrai o campo energético ao redor do seu ser. Quando você se julga, você essencialmente está enviando uma mensagem para o universo de que você não é digno de receber mais do que já tem. E o universo, que opera com base em frequência, simplesmente corresponde àquilo que você emite. Não porque seja cruel, não porque exista alguma força querendo te prejudicar, mas porque a lei da ressonância é absoluta. Você atrai o que vibra, não o que deseja. Saint-Germain observou ao longo de milênios que os seres humanos carregam um peso enorme de auto-julgamento que foi plantado ainda na infância. Alguém um dia disse que você era demais ou de menos, que você era exagerado ou sensível demais, ou não estudava o suficiente, ou não era tão inteligente quanto parecia. E você, criança que era, absorveu isso como verdade. Não porque fosse verdade, mas porque a mente infantil não tem filtros. Ela recebe tudo como dado absoluto. E essas frases, ditas por pessoas que muitas vezes nem lembram mais que as disseram, viraram paredes dentro de você. Essas paredes bloqueiam a chama violeta de agir em sua plenitude, porque a transmutação exige abertura e o julgamento fecha. A cura exige receptividade e a autocrítica constante cria uma armadura que impede a entrada da luz. Você pode orar todos os dias,
pode acender velas, pode repetir afirmações, e mesmo assim sentir que algo não encaixa, que a transformação não vem completamente. E a razão muitas vezes está exatamente nessa camada de julgamento que ainda não foi dissolvida. Mas há algo que precisa ser dito aqui com muita clareza e muito amor. Você não escolheu carregar esse peso. Nenhuma criança escolhe absorver crenças limitantes. Nenhum adulto decide conscientemente criar bloqueios dentro de si mesmo. Isso aconteceu porque você é humano, porque passou por experiências humanas e porque ninguém nesse plano chega até a fase adulta sem algum grau de condicionamento. Reconhecer isso não é vitimismo, é compaixão. E a compaixão por si mesmo é a primeira chave para a limpeza do corpo espiritual. A chama violeta age de forma diferente em cada pessoa, mas existe um padrão que Saint Germain revelou para aqueles que se aprofundaram nesse ensinamento. Ela começa a dissolver sempre pela camada mais recente, a mais superficial, e vai avançando gradualmente para as camadas mais profundas à medida que a pessoa permite. E a permissão não é um ato intelectual. Não é você dizendo eu permito com a mente enquanto o coração resiste. A permissão verdadeira vem quando você para de lutar contra o que sente, quando você olha para a dor, para a mágoa, para o cansaço, e em vez de tentar empurrar para longe, você simplesmente diz: estou vendo você e estou pronto para deixar você ir. Esse gesto interno, simples como parece, é revolucionário. É o gesto que abre a porta para a chama violeta entrar nas camadas mais profundas do seu ser e começar um trabalho que você vai sentir nos dias seguintes, em forma de leveza, de sono mais tranquilo, de pensamentos menos pesados, de uma fé que volta a se sentir próxima e não distante. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários: eu recebo a luz da chama violeta agora, para clamar essa transmutação sobre sua vida. E se essa mensagem está tocando seu coração, saiba que existe uma forma linda de apoiar esse trabalho de levar paz e cura para tantas almas. No comentário fixado, você encontra o link do LivePix. Uma contribuição, por menor que seja, é um gesto de amor que sustenta esse canal e permite que mais pessoas sejam alcançadas por essa luz. Faça isso com carinho, no seu tempo, no valor que seu coração mandar. O que Saint Germain vai revelar no próximo passo dessa mensagem é a prática concreta que ativa a limpeza do corpo espiritual de forma acelerada nos dias que antecedem Corpus Christi. Uma prática que não exige horas do seu dia, não exige nenhum material especial, não exige que você seja especialista em nada espiritual. Exige apenas que você esteja presente, aberto e disposto. E o que essa prática desperta em você vai muito além do que você está esperando agora. Você já percebeu que existe uma diferença entre saber de algo e realmente sentir esse algo acontecendo dentro de você? Porque até aqui, Saint Germain te apresentou o corpo espiritual. Te mostrou como o acúmulo energético se forma. Te revelou o papel do auto-julgamento nesse processo. Mas agora, chegou o momento em que o conhecimento se transforma em experiência. E é exatamente aqui que muitas pessoas travam. Não por falta de fé, mas porque nunca ninguém mostrou para elas o caminho prático de forma simples, acessível e honesta. A limpeza do corpo espiritual tem 3 pilares fundamentais que Saint Germain trabalha com quem busca essa transformação. Não são rituais complicados, não são práticas que exigem anos de estudo. São movimentos internos que, quando feitos com intenção verdadeira, criam uma abertura real no campo energético e permitem que a chama violeta faça seu trabalho de transmutação com muito mais profundidade e velocidade. O primeiro pilar é o reconhecimento sem resistência. Parece simples, mas é onde a maioria das pessoas encontra o maior obstáculo. Reconhecer sem resistência significa parar de lutar contra o que você sente. Significa que quando a tristeza aparecer, em vez de tentar afastá-la imediatamente, você olha para ela e pergunta: o que você está me mostrando? Quando a raiva surgir, em vez de suprimi-la ou jogá-la para fora de forma destrutiva, você para um instante e reconhece:
Essa emoção tem uma origem, e essa origem precisa de atenção. Esse ato de reconhecimento sem julgamento é o que cria o espaço para a energia densa começar a se mover. Energia que é reconhecida pode ser transmutada. Energia que é suprimida permanece presa. Essa é uma das leis mais fundamentais do trabalho com o corpo espiritual. E é algo que Saint-Germain repete para todas as almas que chegam até ele buscando cura. Você não precisa entender completamente uma emoção para libertá-la. Você precisa apenas parar de fingir que ela não existe. O segundo pilar é a respiração consciente como portal de transmutação. A respiração é o único processo do corpo físico que funciona tanto de forma automática quanto de forma consciente. E essa característica única a torna uma ponte extraordinária entre o mundo físico e o campo espiritual. Quando você respira de forma consciente, você literalmente está comandando a energia que flui pelo seu corpo. Cada inspiração traz luz para dentro. Cada expiração carrega para fora o que já não serve. A prática que Saint-Germain orienta para os dias que antecedem Corpus Christi é esta. Em algum momento do seu dia, de preferência pela manhã ou antes de dormir, sente-se em um lugar tranquilo, fecha os olhos e por alguns minutos respira com intenção. Na inspiração, visualize uma luz violeta entrando pelo topo da sua cabeça, descendo pelo seu corpo, preenchendo cada célula, cada órgão, cada espaço interno. Na expiração, visualize uma fumaça cinza saindo pela sola dos seus pés, levando consigo tudo que está pronto para partir. Não precisa ser uma sessão longa. 5 minutos feitos com presença real valem mais do que 1 hora feita mecanicamente. O terceiro pilar é a declaração de intenção em voz alta. As palavras faladas carregam uma frequência diferente dos pensamentos. Quando você pensa algo, isso tem um peso energético. Quando você fala algo, especialmente com emoção e convicção, isso tem um peso muito maior, porque envolve o sopro de vida, a vibração sonora e a intenção consciente ao mesmo tempo. Por isso, os mantras existem. Por isso, as orações faladas têm tanto poder. Não é superstição, é física quântica aplicada ao campo espiritual. Antes de continuar a mensagem, se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento de fazer isso agora. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho de notificações. Esse gesto simples garante que você não vai perder nenhuma mensagem como essa, preparada com cuidado e intenção para almas que, assim como você, buscam algo verdadeiro. Esse canal existe para ser um espaço de cura, de luz e de transformação real. Sua inscrição mantém essa luz acesa. Continuando a mensagem, a declaração de intenção que Saint-Germain sugere para essa época de Corpus Christi pode ser feita toda manhã, antes de começar o dia. Em voz alta, com a mão no coração, você disse: eu peço à chama violeta que purifique meu corpo espiritual agora, que dissolva tudo que bloqueia minha paz, minha saúde e minha conexão com o sagrado. Eu estou pronto para receber a cura que é minha por direito. Não precisa decorar exatamente essas palavras. O que importa é a intenção verdadeira por trás delas. Esses 3 pilares, reconhecimento sem resistência, respiração consciente e declaração de intenção, formam um ciclo de limpeza que, praticado com regularidade nos dias que antecedem Corpus Christi, cria uma abertura profunda no campo espiritual. E quanto mais você pratica, mais sensível você se torna à presença da chama violeta agindo dentro de você. Começa como uma leveza sutil, depois vira uma clareza de pensamento, depois uma paz que aparece em momentos onde antes só existia ansiedade. E então, um dia, você percebe que está diferente, não porque fingiu, mas porque algo real aconteceu por dentro. Existe, porém, uma camada que esses 3 pilares preparam o terreno para dissolver, mas que exige um passo adicional, um entendimento que Saint-Germain guarda para quem chegou até aqui com o coração aberto. Porque a limpeza mais profunda do corpo espiritual envolve algo que a maioria das pessoas evita por medo, por orgulho ou simplesmente por não saber que é possível. E o que vem a seguir pode ser a parte dessa mensagem que você mais precisava ouvir.
E se você sente que começa suas práticas espirituais com toda a vontade do mundo, mas em algum momento o caminho parece se perder, saiba que isso não é fraqueza. É falta de uma direção clara que te sustente até o final. Um caminho de 30 dias estruturado com a chama violeta pode ser exatamente o que mantém sua transformação acontecendo mesmo nos dias mais difíceis. Se isso faz sentido para você agora, o acesso está no primeiro comentário fixado. O perdão é a palavra que muitas pessoas ouvem e imediatamente sentem uma resistência interna. E essa resistência é completamente compreensível. Porque em algum momento da sua vida, alguém te machucou de uma forma que deixou marcas reais. Alguém traiu sua confiança, te abandonou quando você mais precisava, te humilhou, te diminuiu, ou simplesmente não te deu o amor que você merecia receber. E quando alguém fala em perdão, parece que está pedindo para você fingir que isso não aconteceu. Parece que está pedindo para você abrir mão da sua dor como se ela não fosse legítima. Parece, inclusive, que perdoar seria uma forma de dizer que o que fizeram com você estava certo. Mas Saint-Germain veio trazer uma compreensão diferente do perdão. Uma compreensão que muda completamente a relação que você tem com essa palavra e com essa prática. O perdão dentro do trabalho da chama violeta não é um presente que você dá para quem te machucou. É um presente que você dá para si mesmo. É o ato de soltar o peso que você carregou por anos, décadas às vezes, de uma dor que a outra pessoa já nem lembra mais que causou, enquanto você ainda acorda com ela no peito todas as manhãs. Pense por um instante em alguém que te magoou profundamente. Não precisa ser a pessoa mais importante. Pode ser alguém de quem você raramente fala, mas cujo nome, quando aparece na sua memória, ainda causa um aperto. Percebe como só de pensar nessa pessoa, seu corpo reage? O ombro tensa, a respiração fica mais curta, algo no estômago se contrai. Essa reação física é o registro energético dessa mágoa vivendo dentro do seu corpo espiritual. E enquanto esse registro estiver lá, ele drena uma parte da sua energia todos os dias, mesmo nos dias em que você nem pensa conscientemente nessa pessoa ou nessa situação. O rancor é como segurar uma brasa na mão, esperando queimar o outro. Você é o único que sente a dor. A outra pessoa segue a vida. E você continua carregando o peso de uma história que já terminou, mas que ainda mora dentro de você como se estivesse acontecendo agora. Saint-Germain enxerga isso com uma clareza absoluta, e é por isso que ele traz essa revelação com tanto cuidado, porque ele sabe o quanto essa compreensão pode doer antes de libertar. Perdoar não significa ter que retomar um relacionamento. Não significa ter que ligar para alguém e dizer que está tudo bem quando não está. Não significa minimizar o que aconteceu ou fingir que a dor não foi real. Significa apenas retirar dessa pessoa o poder de ainda te afetar. Significa dizer internamente: o que você fez não foi certo, mas eu me recuso a continuar pagando o preço pelo seu erro. Significa escolher a sua paz acima da necessidade de manter a mágoa como prova de que você foi injustiçado. E existe ainda uma dimensão do perdão, que vai além das outras pessoas. Existe o auto-perdão. Essa é, talvez, a forma mais profunda e mais negligenciada de limpeza do corpo espiritual. Quantas coisas você fez ao longo da vida, das quais ainda se envergonha? Quantas escolhas você tomou que magoaram outras pessoas, ou que te magoaram, e que você ainda carrega como uma sentença? Quantas vezes você falhou com alguém que amava e nunca conseguiu realmente se perdoar por isso, mesmo que a situação já tenha sido resolvida externamente? O auto-perdão não é se isentar de responsabilidade, é reconhecer que você, assim como todo ser humano, agiu a partir do nível de consciência que tinha naquele momento, com o conhecimento que possuía, com as feridas que carregava, com as limitações que ainda não havia superado. Você não poderia ter feito diferente com o que tinha disponível dentro de si naquele momento. E hoje, que você já é diferente, que você já cresceu, que você já busca algo mais elevado, punir o eu do passado não serve a ninguém. Só mantém você preso. A chama violeta age com força extraordinária
quando o perdão está presente. É como se o perdão abrisse as últimas fechaduras das portas que mantinham a luz bloqueada. Quando você escolhe perdoar, não de uma vez e para sempre em um único gesto grandioso, mas dia após dia, camada por camada, você vai percebendo que o campo energético ao seu redor começa a mudar de qualidade. As coincidências positivas aumentam. As pessoas ao seu redor começam a te tratar de forma diferente. Oportunidades que pareciam bloqueadas começam a se mover. Não é magia, é ressonância. Você mudou sua frequência e o mundo ao redor responde a isso. Você já percebeu que as pessoas que carregam menos mágoa parecem ter uma leveza natural que atrai coisas boas? Não é sorte. É o campo energético delas funcionando sem os bloqueios que o rancor cria. Elas não são melhores do que você. Elas simplesmente, em algum momento, fizeram as pazes com o passado e liberaram a energia que antes ficava presa sustentando a dor. Saint-Germain te convida agora a fazer uma lista mental. Não precisa escrever se não quiser, apenas na sua consciência. Quem você ainda precisa perdoar? Quem ainda tem poder sobre o seu estado emocional simplesmente por existir na sua memória? E mais importante, o que você precisa perdoar em si mesmo? Segure essas pessoas e situações na sua mente por um instante e diga internamente: eu escolho soltar, não por vocês, por mim. Esse gesto, feito com sinceridade, já inicia uma limpeza profunda no corpo espiritual. Mas o que Saint-Germain ainda tem para revelar nessa mensagem vai além do perdão. Existe uma prática específica para os dias de Corpus Christi que potencializa tudo o que foi feito até aqui e que age em uma camada do corpo espiritual que muito poucas pessoas conhecem. Uma camada que, quando limpa, muda a forma como você recebe a graça, a proteção e a abundância que o sagrado quer te oferecer. Existe uma camada do corpo espiritual que carrega algo muito específico, algo que vai além das mágoas pessoais, além dos traumas individuais, além das crenças limitantes que você absorveu ao longo da sua própria vida. Essa camada carrega o que os mestres espirituais chamam de memória ancestral. E compreender o que isso significa pode ser a chave que explica padrões na sua vida que você nunca conseguiu entender completamente. Por mais que tenha trabalhado em si mesmo, por mais que tenha orado, por mais que tenha buscado mudança com toda a sinceridade do seu coração, você nasceu dentro de uma família. Essa família tem uma história. Essa história tem dores, medos, crenças e padrões que foram passados de geração em geração. Não apenas através da educação e do exemplo, mas através do próprio campo energético familiar. A ciência já comprovou, através da epigenética, que experiências traumáticas vividas por gerações anteriores deixam marcas que podem ser transmitidas biologicamente para os descendentes. O que a espiritualidade acrescenta a isso é que essa transmissão também acontece no nível energético, no nível do corpo espiritual. Isso significa que parte do peso que você carrega hoje pode não ter nascido com você. Pode ser o medo que seu avô sentiu durante uma época de grande escassez e nunca conseguiu processar. Pode ser a dor da sua avó em um relacionamento onde ela foi profundamente desrespeitada e aprendeu a acreditar que não merecia mais do que isso. Pode ser a ansiedade crônica de um ancestral que viveu em constante insegurança e gravou no campo familiar a crença de que o mundo não é um lugar seguro. Esses padrões chegam até você não como escolha, mas como herança. E aqui está algo que Saint-Germain quer que você sinta com todo o seu ser. Você não é culpado por carregar essas memórias, mas você tem o poder de ser o primeiro na sua linhagem a transmutá-las. Você pode ser o ponto de virada da sua família. Não porque é melhor do que seus ancestrais, mas porque chegou até aqui com ferramentas que eles não tinham, com acesso a ensinamentos que chegaram até você no momento certo, com uma consciência que está desperta o suficiente para reconhecer o padrão e escolher interrompê-lo. A chama violeta tem uma capacidade extraordinária de agir nessa camada ancestral do corpo espiritual. Quando você invoca a transmutação, não apenas para si mesmo, mas para toda a sua linhagem, para seus pais, seus avós, seus bisavós,
e todos os que vieram antes, você cria uma onda de cura que não vai apenas para o passado na sua memória, mas que também libera seus filhos e netos de carregarem o que você ainda carrega hoje. A cura ancestral é um dos trabalhos mais poderosos que um ser humano pode fazer. E Corpus Christi, com sua energia de graça e renovação, é um dos momentos mais propícios do ano para esse trabalho. A prática que Saint-Germain orienta para essa limpeza ancestral é simples e profunda ao mesmo tempo. Em um momento de silêncio, com o coração aberto, você fecha os olhos e visualiza à sua frente uma chama violeta forte e luminosa. Então você convida mentalmente todos os seus ancestrais a se aproximarem dessa chama, não como um ritual de invocação, mas como um gesto de amor. Você visualiza cada um deles sendo envolvido por essa luz violeta, cada padrão de dor sendo dissolvido, cada medo sendo transmutado, cada crença limitante sendo transformada em liberdade. E você diz, do fundo do coração, eu liberto minha linhagem. Eu recebo apenas o amor e a sabedoria dos meus ancestrais. Tudo que foi dor se transforma agora em luz. Esse ato de amor pela sua linhagem tem um efeito imediato no seu próprio campo energético. Porque você não está separado dos seus ancestrais. Você carrega a continuação da história deles. E quando você cura o campo familiar, você sente isso no seu próprio corpo, na sua própria emoção, na sua própria vida. Mas existe ainda outro aspecto da limpeza do corpo espiritual que precisa ser abordado antes de Corpus Christi e que está diretamente relacionado com o ambiente em que você vive. Porque o corpo espiritual não existe em isolamento. Ele interage constantemente com o campo energético dos ambientes, das pessoas e das situações ao seu redor. E assim como você pode limpar o campo interno, é fundamental também criar proteção para que o que foi limpo não seja recontaminado rapidamente. Você já notou que existem ambientes que te deixam energizado e outros que te deixam exausto sem motivo aparente? Que existem pessoas cuja companhia te renova e outras que, depois de um tempo juntos, te deixam com uma sensação de peso que não existia antes? Isso não é imaginação. Isso é o seu corpo espiritual respondendo às frequências ao redor. E depois de uma limpeza profunda, essa sensibilidade aumenta, o que torna a proteção ainda mais importante. A proteção do corpo espiritual não é construída com medo, não é erguida como uma muralha de isolamento. É cultivada com consciência, com escolhas diárias sobre onde você coloca sua atenção. Com quem você divide sua energia? Quais conteúdos você consome? Quais ambientes frequenta? Cada uma dessas escolhas ou alimenta a limpeza que você fez ou trabalha contra ela. Saint-Germain quer que você chegue a Corpus Christi não apenas limpo por dentro, mas protegido por fora, com um campo energético que seja acolhedor para a graça, para a cura e para a abundância, mas que também saiba reconhecer e se afastar das frequências que drenam e contaminam. Porque você merece não apenas receber a limpeza, mas mantê-la. Merece não apenas ter um momento de paz, mas construir uma vida onde essa paz seja o estado natural e não a exceção. O que Saint-Germain vai revelar no último passo dessa mensagem é como selar tudo isso, como consolidar a limpeza, o perdão e a proteção em um gesto final, que vai te preparar completamente para receber a graça de Corpus Christi com o corpo espiritual aberto, leve e pronto para o novo que está a caminho da sua vida. Você chegou até aqui, e isso não é pouca coisa. Em um mundo cheio de distrações, de ruído e de pressa, você escolheu parar, ouvir e abrir seu coração para uma mensagem que foi preparada especialmente para este momento da sua vida. Saint-Germain vê isso, e a própria chama violeta reconhece a disposição da sua alma em buscar algo mais profundo, mais verdadeiro, mais transformador do que aquilo que o mundo externo oferece. Ao longo dessa mensagem, você foi guiado por um caminho de compreensão que pouquíssimas pessoas percorrem de forma consciente. Você entendeu que o corpo espiritual é real e que acumula energia ao longo do tempo. Você reconheceu o papel do auto-julgamento como uma das principais fontes de bloqueio energético. Você aprendeu os 3 pilares da limpeza espiritual:
O reconhecimento sem resistência, a respiração consciente e a declaração de intenção. Você se abriu para o perdão como um ato de amor próprio e não de fraqueza. E você tocou a camada mais profunda de tudo isso, a memória ancestral, compreendendo que parte do peso que carrega veio antes de você e pode ser transmutado agora. Tudo isso foi preparação. Tudo isso foi o solo sendo cultivado. E agora chega o momento de plantar a semente final, o gesto de selamento, que vai consolidar tudo que foi trabalhado e te preparar para receber Corpus Christi com o corpo espiritual verdadeiramente aberto. Saint-Germain chama esse gesto de consagração da intenção. E ele pode ser feito na véspera de Corpus Christi ou na própria manhã do feriado, em qualquer lugar onde você possa ter alguns minutos de silêncio e presença real. Não precisa de altar, não precisa de velas, não precisa de nenhum objeto externo. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Sente-se confortavelmente, com a coluna ereta e os pés apoiados no chão. Coloque as mãos sobre o coração. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes, lentamente, sentindo o ar entrar e sair. Na primeira respiração, você solta o passado. Tudo que foi, tudo que doeu, tudo que pesou. Você não precisa mais carregar. Na segunda respiração, você solta o futuro. As preocupações, os medos do que pode ou não acontecer, a ansiedade sobre o que ainda está por vir. Na terceira respiração, você entra completamente no momento presente. Aqui, agora, neste instante, que é o único onde a transformação realmente acontece. Com as mãos no coração e os olhos fechados, você visualiza uma chama violeta nascendo bem no centro do seu peito, pequena no começo, como uma vela sendo acesa. E a cada respiração, ela cresce. Ela se expande para além do seu peito, envolve todo o seu corpo, ultrapassa a sua pele e forma um campo de luz violeta ao redor de todo o seu ser. Esse campo é proteção. Esse campo é cura. Esse campo é a presença de Saint-Germain trabalhando diretamente no seu corpo espiritual. Permaneça nessa visualização por alguns minutos, sem pressa, sem cobranças, apenas sentindo. E então, ainda com os olhos fechados, diga em voz alta ou em pensamento, com toda a sinceridade que existir dentro de você: eu consagro meu corpo espiritual à luz. Eu solto tudo que não é meu. Eu recebo a graça, a cura e a renovação que Corpus Christi traz. Eu estou pronto para o novo que está chegando na minha vida. Depois disso, abra os olhos devagar. Não saia correndo para a próxima tarefa. Fique um instante em silêncio, sentindo o campo ao redor do seu corpo. Muitas pessoas relatam uma leveza imediata após essa prática. Outras sentem um calor suave no peito. Outras simplesmente percebem que a mente ficou mais quieta do que estava antes. Qualquer que seja a sua experiência, ela é válida. Ela é a sua forma de receber. E nos dias seguintes a Corpus Christi, preste atenção nos sinais. Uma conversa inesperada que abre uma porta. Uma notícia que chega e muda uma situação que parecia estagnada. Um pensamento que surge com clareza e aponta um caminho que você não estava conseguindo enxergar. A chama violeta continua agindo depois que você a invoca. O trabalho não termina com a prática. Ele se desdobra nos dias e semanas seguintes em formas que às vezes são sutis e às vezes são surpreendentemente concretas. Saint-Germain quer que você saiba, antes de encerrar essa mensagem, que você não está sozinho nesse processo. Nunca esteve. Mesmo nos momentos em que a solidão pareceu absoluta, em que a fé vacilou, em que o cansaço foi maior do que a força, a luz sempre esteve presente. Às vezes, escondida atrás das nuvens, mas presente. E ela sempre esteve do seu lado, esperando pacientemente o momento em que você estivesse pronto para receber. Esse momento é agora. Corpus Christi não é apenas uma data no calendário. É um portal de renovação que se abre uma vez por ano, e você escolheu chegar até ele com consciência, com intenção e com o coração aberto. Isso faz toda a diferença. Isso é o que separa uma data que passa em branco de uma data que marca um antes e um depois na sua história.
Você merece chegar leve. Você merece receber cheio. Você merece sair de Corpus Christi diferente de como entrou. E com tudo que foi trabalhado nessa mensagem, com cada compreensão que tocou seu coração, com cada intenção que você ativou ao longo desse caminho, você está pronto. A chama violeta está acesa dentro de você, e ela não vai se apagar. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: eu estou pronto para receber chama violeta em mim. Compartilhe suas experiências nos comentários. Conta como essa mensagem tocou seu coração. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.